Oi, gente. Meu nome é Daniele Linhares. Eu sou psicóloga. Eu trabalho com psicologia perinatal, que é a psicologia voltada ali especialmente para gestantes, puérperas, né, recém-mães de uma forma geral, para rede de apoio, enfim, é uma área bastante ampla, mas que lida ali com todas as questões que estão ao entorno do nascimento. Bom, o nosso espaço aqui no Eu na Gravidez é para conversar um pouquinho com você que está gestante sobre algumas questões relacionadas à gestação, relacionadas à maternidade, com o objetivo de contribuir para uma preparação emocional, tá? Para você conseguir lidar melhor com as alterações emocionais que são comuns neste período. Então, para começar, né, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre isso, sobre as alterações psicológicas decorrentes do período gravídico, né, do período da gravidez. As referências, né, ou a referência, na verdade, vai estar na descrição do vídeo, mas além dessa referência, eu também, claro, né, vou utilizar os conhecimentos que eu tenho dessa área, né, da psicologia perinatal. Qual que é a importância, né, de saber um pouquinho aí a respeito dessas alterações psicológicas? O que você, enquanto gestante, precisa saber disso? Qual que é a importância? Bom, a primeira questão é que o período da gravidez, ele é um período de grandes modificações. E aí você me diz assim, né? Óbvio, Daniele, eu sei que é um período de grandes modificações. Mas a questão é que muitas vezes a gente não para pensar nas implicações dessas modificações, no que essas modificações nos causam, em como elas mudam a nossa forma de se comportar, a nossa forma, né, de nos comportarmos, a nossa forma de agir, de lidar com o mundo mesmo. Isso tudo vai mudando e a gente permite que essas mudanças aconteçam de uma forma solta, né, de uma forma meio automática. Então, né, quando a gente não reflete a respeito dessas questões e elas acontecem de uma maneira automatizada, o que ocorre é que a gente não se dá conta, né, não consegue compreender de uma forma genuína, de uma forma integral mesmo, o que está acontecendo com a gente, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, muitas vezes a gente não sabe se aquilo que a gente está sentindo é normal, né? Se é esperado, ou se já está passando para uma alteração ali que precisa de uma atenção maior. Bom, e afinal, né? Que modificações são essas? Então, vamos observar, né? São três principais tipos, né, de modificações que acontecem. As físicas, né? Então, temos as alterações necessárias para que o bebê se desenvolva, então é o aumento da barriga, né? Tem as questões dos hormônios que estão envolvidas ali também, então um aumento na quantidade de hormônios que vai levar, né, a algumas alterações físicas, como o aumento das mamas, o enjoo, até mesmo os desejos, né? Existem questões fisiológicas ligadas aos desejos, enfim. Então tem essas alterações, algumas que acontecem de uma forma não perceptível para todos e outras que acontecem, né, de forma que todos percebem, como é o crescimento da barriga, por exemplo. A gente tem também as alterações sociais, que são aquelas, né, que a gente percebe nas pessoas. Então, dependendo da cultura onde você estiver inserida, por exemplo, a sua percepção sobre a própria gravidez vai ser uma.
né? As pessoas que estão à sua volta, elas vão ter uma opinião sobre a sua gravidez. Isso vai depender muito da sua cultura, por quê? Por exemplo, né? Se você é uma mulher com 30 anos, casada, que está ali numa gestação planejada, a forma como as pessoas vão lidar com a sua gestação é uma. Agora, se você é uma adolescente, né, que ainda não terminou o ensino médio, engravidou e sem planejar, aí a percepção das pessoas vai ser outra. Então, o tipo de comentário né, os comentários que vão surgir, o tipo de coisa que as pessoas vão falar, vai depender muito do seu contexto, né? Então, o que acontece? Essas mudanças sociais, né, a forma como a gente percebe essas mudanças, elas têm implicações emocionais também. Então, por exemplo, né, tem também a questão simplesmente das pessoas mudarem a forma como te tratam, né? Dar lugar para sentar, lugar na fila. São questões que são muito comuns, mas que a gente não para entender que tipo de implicação aquilo tem nas nossas questões emocionais. Especialmente, né, quando não se trata da gestante. Falo nós muitas vezes, gente, porque eu sou mãe de 2 filhos. Depois eu gravo um videozinho contando a minha história um pouquinho, né? Por que eu me envolvi com a psicologia perinatal. Mas isso é história para outro vídeo. Então, me incluo, né? Então, nós, gestantes, às vezes, né, percebemos de uma forma mais clara. Mas, enquanto sociedade, às vezes as pessoas fazem determinados comentários a respeito da gravidez da outra pessoa, ou até perguntas mesmo que já vêm ali imbuídas de algum tipo de pré-julgamento, que faz com que a gestante não se sinta bem, né? Ou que ela, às vezes também, a gestante ali não está ainda... a ficha ainda não caiu, né, como a gente diz, a respeito da sua gestação, e aí quando há essas mudanças sociais, né, a mulher começa a se perceber como gestante, se perceber como mãe. Ali ela começa um processo de modificação da sua identidade, certo? E outro tipo de mudança que acontece, né, são as mudanças psíquicas. Então tem a ver com isso que eu acabei de falar, com essa questão da mudança de percepção sobre nós mesmos, sobre o nosso papel no mundo. Então, o que vai acontecer? Você deixa, por exemplo, de se identificar como filha e passa a se identificar como mãe, né? Se você já tem filhos, você deixa de se identificar como a mãe de um filho e passa a se identificar como a mãe de irmãos, né, de mais de um filho. Então, essas mudanças psíquicas, elas fazem parte e elas são importantes. Inclusive, é justamente essa nossa autopercepção, né, essa mudança, que vai nos levar à vinculação com o bebê, que inicialmente é um bebê imaginado, né, a gente ainda não conhece, ele ainda não nasceu, mas a gente já tem uma imagem de como vai ser aquele bebê e já começa a se vincular com ele. Porque a gente se percebe enquanto mãe e enquanto mãe de um bebê, né? Além disso também, o que a gente vai ter de mudança psíquica, né? Tem essa questão, então, do nosso posicionamento, da forma como a gente lida, e tem também as questões, né, que vão surgindo ali, das preocupações, dos medos, das angústias, certo? Então, essas outras questões, né, o aumento ali da ansiedade, do estresse, né, baixa concentração, irritabilidade, né, mudança no apetite, uma insônia, às vezes um sono excessivo, uma perda de energia. Tudo isso, né,
boa parte é consequência das mudanças orgânicas, mas uma grande parte disso é consequência de todas essas mudanças que eu falei, né? Das mudanças físicas, psíquicas, sociais, tudo isso está intrincado, tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente separa assim para conversar sobre, né? Mas na hora que está acontecendo a gestação, isso não acontece de forma separada, é tudo ao mesmo tempo, obviamente, né? Então isso faz com que todas essas mudanças juntas, né, provocam uma série de alterações comportamentais e realmente da forma como a gente se sente, certo? Então, assim, quando a gente pensa, né, em todas essas mudanças, a gente para refletir sobre ela, observa realmente, a gente percebe que a gravidez ela é um evento muito complexo. E ela é realmente considerada, né, por pesquisadores como o evento de vida mais complexo da experiência humana. Então, todas essas alterações biopsicossociais, né, elas vão repercutir, elas vão ter repercussões que são diretamente influenciadas pela carga genética. Então, a genética dessa mulher vai determinar, em parte, que tipo de sintoma que ela vai ter, né, como que a gravidez vai desenvolver ali, as mudanças do corpo, o desenvolvimento psicológico dessa mulher também, né? Então, como que foi o meu apego, como que foi a relação com a minha mãe, como que foi a gestação da minha mãe, que tipo de experiência que eu tenho com maternidade, né? A gente pensa que a construção da maternidade ela vem ali somente no momento em que engravida, e não, né? A construção desse o que é ser mãe vem desde a nossa infância, né? Desde o nosso contato com a nossa própria mãe. Então a gente já vai ali desenvolvendo uma percepção sobre o que é ser mãe. E a outra questão é a estrutura social. Então também vai depender, como eu já falei anteriormente para vocês, né? Que é essa questão de onde eu vivo, qual que é a minha condição econômica, qual que é a minha escolaridade, se eu tenho um parceiro, né, uma parceira, ou não, né, se tem uma parceria, com quem que eu vivo, né, se a minha família apoia, então tudo isso vai estar relacionado, ok? Então, assim, sendo a gravidez, né, o evento mais complexo da experiência humana, ela está ali junto com três eventos de transição que constituem, assim, verdadeiras fases do desenvolvimento da personalidade, que são a adolescência, a gravidez e o climatério, né, que é a menopausa. Então, essas três fases, elas são muito críticas, né, no sentido de experiência de vida mesmo. Porque elas vão ter ali mudanças metabólicas complexas, novas adaptações, né, vão exigir uma nova adaptação ao mundo, reajustamentos interpessoais, né, de relacionamentos intrapsíquicos, ou seja, né, a forma como eu lido comigo, com o mundo, e também a mudança de identidade, que é algo que eu queria focar muito aqui, porque a mudança de identidade é algo que aparece muito no processo de se tornar mãe. E o que acontece? Esse é um aspecto fundamental que precisa ser observado, precisa ser pensado desde a gravidez. Não é interessante que se permita que essa mudança de identidade, né, aconteça abruptamente ali só quando o bebê nasce. Agora que eu me toquei, o que é ser mãe? Óbvio que, né, é um tipo de experiência que você só vai realmente saber como é depois que acontece. Mas durante a gestação, você tem ali 9 meses para ir observando você mesma, refletindo sobre o que você sente, refletindo sobre como as coisas estão acontecendo. Então, essa conexão consigo
é importantíssima para você estar ali presente mesmo, ciente nesse processo de mudança de identidade, para que você favoreça ao máximo que ele possa acontecer de uma forma gradativa, certo? Bom, então assim, considerando tudo isso que eu falei, né, muitas mulheres vão apresentar então alterações emocionais decorrentes deste período, que são alterações que são comuns ao momento, tá, gente? São esperadas. O que isso significa? Um aumento da ansiedade, por exemplo, é esperado. Obviamente. Você vai ser mãe. Você vai ter um filho. A sua vida vai mudar completamente. Então, o que acontece? É normal que você se sinta mais ansiosa, né? É esperado. Que bom que você está se sentindo mais ansiosa com tudo isso, ao pensar sobre todos esses aspectos, porque isso demonstra que você tem responsabilidade, né? Que você está preocupada com o que vai acontecer dali para frente. E é isso que vai te movimentar para poder comprar fazer os seus exames, fazer seu pré-natal, comprar o berço, a roupinha, né, o enxoval do seu bebê, que vai fazer você se preocupar em cuidar da sua saúde, né? Então isso é importante. Então assim, é comum, né, que você tenha essas preocupações, que você fique mais sensível por todas aquelas questões que já foram faladas, né? Então não é apenas também essa preocupação com o bebê, com o futuro, né? Mas também ali o momento de sensibilidade mesmo, as alterações hormonais, enfim, tem uma série de questões envolvidas que vão deixar a mulher mais sensível, certo? Então a gravidez ela é sim, né, um momento que é estressante física e mentalmente, tá? A gravidez é um momento, né, esperado por muitas mulheres, um momento, né, que muitas planejam, cerca, né, de metade das mulheres planejam a sua gestação. É um momento que depois de passado ali, né, aquele momento do susto, né, vem ali uma questão, uma alegria muito grande, né, pela realização que ela representa, mas, né, tudo isso que é maravilhoso na gestação não precisa estar descolado, né, de uma realidade, que é o fato de que a gravidez é estressante física e mentalmente, certo? E para algumas mulheres ela vai ser vai trazer mais tristeza e ansiedade do que alegria, tá? E tá tudo bem, Daniela? Isso é normal? Depende, né? A gente, psicólogo adora falar depende, né? Mas é algo que tem que ser avaliado, né? Tem que ser, tem que prestar atenção, tem que ser avaliado por um profissional. É importante levar, por exemplo, né, no pré-natal, falar a respeito disso com o médico, ou, se possível, ser avaliado realmente por um psicólogo. O que eu costumo dizer? O que é um alerta, vamos dizer assim? Quando começa ali a atrapalhar o seu dia a dia, né, o seu trabalho, quando você já não faz mais as mesmas coisas que você fazia, isso já é um sinal assim, de alerta. Vai atrás. Mas psicólogo, eu preciso procurar um psicólogo mesmo que eu não esteja nesse estágio? É interessante. Né? É interessante. Por quê? Porque com o apoio de um profissional, né, você vai ter esses momentos que eu mencionei ali de reflexão, de autoconhecimento, de se perceber enquanto mãe, de entender esse processo de mudança de identidade, entender esses sentimentos ambivalentes que são muito comuns. Então, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô triste. Então, falar a respeito disso, né, ter um espaço para reflexão sobre isso é muito importante. Para quê? Para prevenir que isso que no começo, né, é algo
esperado para aquele período se torne algo mais grave, né? Tudo aquilo que você eu costumo comparar com um copo, né? Então o copo ele vai de gota em gota, estresse, ansiedade, problema, trabalho, a relação com o marido, que às vezes não está muito legal, um comentário, vai gota em gota e enche o copo. Esse copo precisa ser esvaziado, senão torna. Eu costumo dizer dessa forma. Então ali na psicoterapia, por exemplo, ou mesmo no pré-natal psicológico, a mulher vai conseguir ir esvaziando esse copo, né, e lidando com essas questões emocionais ali, para que isso não transborde, né, para que isso não se torne depois um transtorno, uma depressão, enfim, um transtorno de ansiedade, esse tipo de coisa, certo? Então, a gestação é sim um período de maior suscetibilidade para as mulheres e precisa ser avaliado com especial atenção. Então vamos lá, né? Conversando um pouquinho então sobre essas estratégias, né? Essas intervenções durante a gestação relacionadas aos aspectos emocionais. Por que elas são importantes? Então, como eu disse, né, esse esvaziar do copo aí, por que isso é importante? Vai ajudar a mulher a criar formas de enfrentamento psicológico saudável diante dos eventos que acontecem enquanto a gestação é vivenciada, certo? Então, não tem como, gente, né? Nosso dia a dia tem problema, tem estresse, então você pensa, né? Como é uma fase em que a pessoa já está mais sensibilizada, esses acontecimentos, né, esses fatores estressores que a gente chama, eles vão ter um impacto maior sobre a mulher, né? No que essas estratégias, né, essas intervenções relacionadas às questões emocionais, elas vão ter impacto, né? Elas vão ajudar a manter o bem-estar materno, prevenir dificuldades futuras, né, durante o parto. A gente tem estudos que demonstram, né, que uma mãe psicologicamente doente, né, que apresenta ali algum transtorno, ela pode ter um parto mais difícil, isso pode trazer prejuízos para a saúde da mãe, como também para a saúde do bebê. Essas estratégias e intervenções durante a gestação, elas vão servir então para manter o bem-estar materno, né, prevenir dificuldades futuras, vão ter um impacto muito bom ali no desenvolvimento do parto, na saúde da mãe, na saúde do bebê, né, vão evitar prejuízos à saúde mental de ambos, vão contribuir para melhores relações sociais, certo? Então, e aí vamos pensar aqui. Tá, Daniele, né? Você já me falou, que estratégias, que intervenções são essas? Bom, eu costumo falar que tem muita coisa que é terapêutica, né? Nem tudo é psicoterapia, né? Que é o que o psicólogo faz, o que o psicólogo oferece, que é um espaço ali de escuta, uma escuta profissionalizada, que vai auxiliar de uma forma diferenciada, obviamente. Mas existem muitas coisas que são terapêuticas e que podem ser adotadas ao longo da gestação como forma, né, de lidar melhor com essas alterações emocionais, de prevenir problemas futuros, né, que não vão funcionar, nem tudo vai funcionar para todo mundo, nem todo mundo se adapta com tudo, né, então cada mulher vai encontrar ali a sua forma e dependendo do estado emocional em que essa mulher se encontra, né, somente coisas terapêuticas não vão ajudar, né? Essas outras coisas que eu vou falar. O que vai ajudar mesmo é a psicoterapia, às vezes a intervenção medicamentosa ali, a partir da avaliação de um psiquiatra. Né? Existem casos e casos. Então, cada mulher é única, né? Cada gestação é única, cada pessoa é única, enfim. Mas vamos conversar um pouquinho então sobre o que é terapêutico, o que é bom, o que eu costumo recomendar. Meditação, tá? Para
prática, né, de você focar, né, desenvolver a habilidade de focar no presente, de atenção total, né, mindfulness, que a meditação é um tipo, né, uma técnica de mindfulness. Então é isso, é você focar no seu corpo, né, entender o que você sente, por que você sente, você estar ali focado no momento presente. Para a mulher que deseja se vincular com o seu bebê, que está, vamos dizer ali, que está tudo acontecendo conforme esperado e que ela quer ter esse momento de conexão, é muito legal. Tem meditações específicas, aqui no canal a gente tem uma para isso, né, para você parar, respirar e se conectar com o bebê que está dentro da sua barriga. Mas qualquer meditação guiada de internet de 5 minutos, 10 minutos, e eu sempre digo o seguinte, esse negócio não é para mim, acho que não funciona. Eu sempre falo assim, ninguém é obrigado a nada, certo? Mas se você quiser experimentar, antes de dizer que não é para você, né, se você acha que pode ser interessante, tenta uma semana, pelo menos, todos os dias, no mesmo horário, estabelece um horário específico, coloca uma meditação guiada ali de 5 minutinhos, tira esse tempo para você. Mal não vai fazer, certo? Então, meditação é uma que eu recomendo. Outra que eu recomendo muito, escreva sobre o que você está vivendo.